two, D-Hill. 1, 2, 3, yeah. Everything I said went right over your head. Your head went right over your head. She keep trying to text me, leave her messages on red. Olá, tudo bem? Como vai você, meu amigo e minha amiga? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Os Vencedores. Os Vencedores é uma série de vídeo que eu tenho gravado e colocado no meu canal para compartilhar experiência e edificar a minha vida e a vida do pessoal que tem assistido e me acompanhado nas redes sociais. Os Vencedores. O título hoje desse quarto vídeo, esse é o quarto vídeo meu. Os vencedores cuidam dos seus relacionamentos. Vencedor, o que é vencedor? As pessoas têm uma ideia errada a respeito de ser vencedor. Acho que quem é vencedor é só quem tem bens materiais, prosperidade financeira. E isso não é uma realidade. Isso faz parte também de ser vencedor, mas não é uma realidade. Vencedor é aquele que vence todas as batalhas da vida, independente de lugar, de momento, de circunstância, de tempo, de ano. O importante é que a gente é vencedor. Eu me considero vencedor e tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, você é um vencedor, você é uma vencedora. Vamos lá então? Vídeo Os Vencedores. Tema de hoje: os vencedores cuidam dos seus relacionamentos. Certo dia, alguns garotos estavam passeando na floresta e encontraram parte de uma antiga estrada de ferro. Um deles saltou em cima de um trilho ao tentar andar sobre ele, desequilibrou-se e caiu. Outro garoto logo tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu manter-se no trilho por muito tempo. Os demais riram. Tenho certeza que vocês também não conseguem. Chateado, gritou para os demais. Vários dos garotos tentaram, mas também caíram. Caminhar por um único trilho não lhe oferecia equilíbrio. Até o mais habilidoso da turma não conseguiu dar mais que 10 passos sem tropeçar. Então 2 dos garotos se uniram e, depois de cochicharem entre si, apontando um para o outro, desafiaram os demais dizendo: eu consigo andar sobre o trilho até o final, e ele também. Curiosos para saber como isso ocorreria, responderam: se nós não conseguimos, vocês também não conseguirão. Decididos, os dois subiram nos trilhos, um de cada lado, deram as mãos e com cuidado percorreram toda a distância proposta. Andando num único trilho, nenhum deles havia atingido o objetivo, mas em dupla, pelos 2 trilhos, os dois alcançaram o feito facilmente. Quando alguém perde o equilíbrio, o suporte da mão de um amigo faz toda a diferença. Salomão disse que é melhor serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro. Acredito que o ambiente e os relacionamentos podem ajudar significativamente as pessoas. Então, os vencedores, eles cuidam dos seus relacionamentos, e a gente tem relacionamento. Aliás, o Criador, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, as estrelas, os planetas e todos os seres vivos, ele nos criou para se relacionar, né? A história conta lá no Gênesis, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem para se relacionar. E assim sucessivamente, né? Aqui nós vamos ler, eu vou dar um texto bíblico para você marcar aí, para você ler e meditar em cima desta reflexão, desta colocação que eu estou fazendo. O texto bíblico é Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Ali como diz como Deus formou a mulher. Eu estava lendo aqui agora antes de começar o vídeo, é interessante, porque animais, o homem, animais, tudo... ali no Gênesis fala que Deus fez da terra, mas a mulher não, a mulher ela tirou uma costela do homem. Que interessante, né? Eu não estou aqui para discutir machismo e nem feminismo. Eu estou aqui para falar de uma reflexão a respeito de como a gente ser vencedor. E praticando isso, né, o tema dessa palestra hoje é: os vencedores, eles cuidam dos seus relacionamentos. Então, por mais que você não seja um homem casado, uma mulher casado,
mas a gente sempre está se relacionando, né, com pai, com mãe, com filhos, com tios, com sobrinhos, netos, avós, com pessoas próximas na sociedade. Então esse relacionamento a gente deve cuidar dele. Como? Procurando ser uma pessoa bacana, legal, verdadeira, né, idônea, íntegra, autêntica. É coisa que a gente está difícil de ver, né? Principalmente nas redes sociais. A gente vê tantas pessoas se engalfinhando por coisas à toa, supérfluas, momento, comoção social e tantas outras coisas. Então o ser humano ele não consegue fazer, né? A gente vê que entra nessa área de pesquisa, então debater somente ideia, ele coloca o emocional, ele coloca o sentimento, e não pode, né? A gente tem que respeitar a opinião alheia. Tem um texto lá na Bíblia que fala que Jesus falou para Jerusalém, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, como a galinha que traz os pintinhos para debaixo das suas asas e protege, eu quis fazer isso com vocês, mas vocês não quiseram. Então ali a gente vê relacionamento de Deus com a humanidade. E o relacionamento é desse jeito, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu gosto do Corinthians, tem um que gosta do Palmeiras, tem um que gosta do São Paulo, tem outro que gosta do Santos, e assim sucessivamente. Só que detalhe, a gente precisa do outro, né? Aquela velha frase, uma andorinha só não faz verão, e é uma realidade. Você vê aqui, né, nessa colocação do escritor aqui, ele estava falando do trilho. Eu já andei muito em cima de trilho, a gente não consegue equilibrar, a gente tem até tenta, mas não vai. Mas se dois pegar um cada lado, um ficar de um trilho do lado direito, outro do trilho do lado esquerdo, e pegar na mão, então eles podem andar muitos, né, sem cair, muito, vai andar muito, vai trilhar muito, vai caminhar, vai conviver. E assim sucessivamente os relacionamentos em nossa vida, né? Eu me relaciono com a minha esposa já faz mais de 25 anos. Então quantos altos e baixos, mas o que a gente tem que ter? A gente tem que ter compreensão, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ouvir o outro. O ser humano ele é egoísta por natureza, então ele pensa só no umbigo dele. Mas quando você quer se relacionar, você tem que esquecer disso, meu amigo. Você tem que esquecer disso, minha amiga. Então eu dependo do outro. Eu dependo do outro para me interagir com ele. Eu dependo do outro para conhecer. Eu dependo do outro para ensinar. Então a gente sempre está dependendo do outro. Por isso, aí então o escritor vem nos falar para a gente cuidar dos nossos relacionamentos. E cuidar é ter sabedoria, né? A gente ouvir bastante. Hoje em dia a gente vê que todo mundo quer falar. Né? Você vê nas redes sociais, todo mundo quer falar, né? A pessoa nem compreendeu uma frase, às vezes, uma frase igual a essa aqui, e já quer falar, quer comentar, quer discutir. Não, a gente tem que ouvir, né? Quem ouve está mais apto para falar, para argumentar. As pessoas só querem falar, são verdadeiras metralhadoras. Então eu tenho que ouvir a minha esposa, eu tenho que ouvir os meus 2 filhos, eu tenho que ouvir os meus amigos próximos, eu tenho que ouvir uma pregação boa, um ensinamento bom, né? Assistir um vídeo bom, assistir um filme bom, eu tenho que ouvir. Então quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, mais eu vou fazendo um exame introspectivo, né? Uma reflexão introspectiva dentro de mim para me saber aquilo que eu preciso mudar. E a gente tem que mudar, né? O autoconhecimento fala da autocrítica. A autocrítica que a gente tem que fazer, né? A gente tem que estar fazendo a todo momento, a todo instante, né? Colocar um espelho diante dos nossos olhos para ver realmente se aquilo que estamos fazendo está sendo coerente, está sendo consistente, eu estou melhorando como ser humano, como pessoa na sociedade. Então é muito importante falar de relacionamento. Relacionamento com Deus, com o Criador, né? Que nos ama, que nos fez, que quer se relacionar com a gente. Deus quer que a gente volte para Ele, porque o homem está de costa virada para Deus, né? Para ter um relacionamento. A Bíblia fala que Deus ele se relacionava com Adão, assim como Deus se relacionava com Moisés, assim como Deus se relacionava com tantos homens do passado e tem se relacionado com homens do presente. Esta é uma das características
fundamental da vida cristã. Eu tenho que ser praticante da palavra de Deus. E como que eu pratico a palavra de Deus? Buscando a face desse Deus vivo, maravilhoso, criador de todas as coisas. Tem um Salmo número 50, versículo 15. Eu gosto muito desse Salmo, citei em uma das minhas reflexões. Tá escrito assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca, chama a Deus, busca a Deus, né? Clama por Ele, invoca o nome dEle, saiba que Ele é um Deus perdoador, maravilhoso. Ele está de mãos estendidas. A Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida para que não possa abençoar. O que atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Nossos pecados, nossas iniquidades, né? Isaías fala no 59:2, fala que a mão de Deus não tá encolhida, ela está estendida. Mas o que impede Deus de relacionar com a gente? O que impede Deus de nos abençoar? Isaías 59:2 fala que os nossos pecados, Deus falando para Israel, que hoje é a igreja, o povo de Deus. O nosso pecado e a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Não é assim? Você está ofendido, você está triste, você está chateado, magoado. Como que você vai se relacionar com aquela pessoa? Então não tem como se relacionar. Com Deus é da mesma maneira. Deus está triste, está chateado, decepcionado com tanta iniquidade, pecado, tanta maldade, ira, raiva, ódio, inveja, ciúmes, tudo aquilo que é obra da carne está dentro de nós. Como que Deus vai se relacionar com nós? Não se relaciona. Você se relaciona com uma pessoa que você está chateado, triste, magoado, decepcionado com ela? Não se relaciona. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, com a nossa família e com o próximo que está próximo da gente. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, um colega de trabalho, qualquer pessoa. Então a reflexão de hoje, a palestra de hoje é: os vencedores, eles cuidam. Então, para a gente ser um vencedor, para estar nessa trilha, nesse caminho de vitória, mais que vencedores, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, então nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos, marido e mulher, né? Que a gente vê hoje, infelizmente eu fico triste até, eu não fico alegre, né? De ver tantos casamentos não dando certo, terminando em divórcio. Então, o que faltou nesse casamento para não dar certo? Será que o amor ele foi regado com perdão? O perdão faz parte do relacionamento conjugal. E o perdão é todo momento, a todo instante, a qualquer hora, aonde estiver, em qualquer contexto. O perdão ele deve ser praticado. Perdoar é reconciliar, é trazer de volta. Maridos, esposas, por coisas banais, às vezes discute, briga, e acaba, né? Vira, né? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, acaba virando, terminando em divórcio. Uma briguinha que começou com uma besteirinha dessa, um ciúmes desse, uma palavra mal colocada, uma fofoca que veio por interferência de pessoas de fora. Então nós temos que conversar. O casamento deve ser feito dessa maneira. O relacionamento dentro da vida conjugal é eu parar, eu pensar, eu analisar as minhas atitudes, o que eu fiz. O que Deus quer que eu faça como homem de Deus, como cristão praticante da palavra de Deus. Então, se Deus quer que eu perdoe, eu devo perdoar, eu devo conversar, né? Deus não quer que a gente fique só sofrendo, seja tapete de ninguém, mas Deus quer que a gente pratique a palavra dele, que está em primeiro lugar, diante de qualquer circunstância que você esteja vivenciando. Você vê Jesus quando foi para a cruz, ele falou, porque ele viu o tamanho, era a dor, o sofrimento, a angústia que ele ia passar. Ele falou: Pai, se possível, como homem Jesus falou, se possível afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade. É o segredo do relacionamento, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. A vontade de Deus que é perfeita, agradável. Deus falou para o povo de Israel em Jeremias, no capítulo 29, os meus pensamentos a respeito de vós é pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Então ireis, me invocareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Está aí o relacionamento. Israel virou as costas para Deus, povo rebelde, esqueceu do Deus grandioso, poderoso, que criou os céus e a terra, que colocou Adão e Eva no paraíso, o Deus de Sete, que Sete invocava a Deus, o Deus de Enoque, o Deus de Noé,
o Deus de Abraão. Então nós não devemos, nós temos que lembrar desse Deus maravilhoso, esse Deus vivo, verdadeiro. Então o povo de Israel estava virando as costas para esse Deus vivo, verdadeiro, perdendo o relacionamento, se distanciando do relacionamento com esse Deus maravilhoso que só quer nos abençoar, nos salvar e nos dar a vida eterna. Então Deus falou, o meu pensamento, Israel, a respeito de vocês é pensamento de bem, não de mal. O meu pensamento, igreja, a respeito de você é pensamento de bem, não de mal, para dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? Você espera estar com Deus, na presença de Deus? Ser uma pessoa feliz por toda a eternidade? Ou que você está com o pensamento nas coisas do mundo? Você está com o pensamento no pecado, na iniquidade, na vida devassa, na vida promíscua, numa vida de mentira? Não, a gente tem que estar com o pensamento em Deus. Porque Deus é maravilhoso. O que Deus quer para nós é nos abençoar, nos salvar e nos dar a vida eterna. Esse é o relacionamento com Deus e que abrange o relacionamento com esposa e com sociedade e com a igreja. Então Deus falou aí em Jeremias 29, deixa eu concluir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você busca Deus de todo o seu coração? Ou você simplesmente quer fazer troca, barganha com Deus? Você quer um carro melhor, uma casa melhor, um namorado, uma esposa e tantas outras coisas supérfluas, passageiras. Não que não sejam boas, é boa. Mas a realidade nossa é o padrão divino. O padrão divino é Deus que nos criou, nos formou, quer nos abençoar e fazer de nós povo seu. Eu até dei uma escapadinha aqui dentro da Bíblia, mas estamos falando de relacionamento, estamos falando de pessoas vencedoras. Então pare de olhar com essa lente, que vencedor é só quem tem uma Ferrari, que vencedor é só quem mora no Lago Azul, que vencedor é só aquele grande empresário. Você, Deus está mandando eu falar, você é vencedor, você é vencedora, você tem enfrentado todo tipo de tribulação, de angústia, de adversidade e está aí, pronto, né, para dar um soco no meio dessa luta, dessa adversidade e vencer. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe, a hora passou, né? Eu queria falar mais, mas guarda aí o texto, então, o texto que você deve ler. O texto é Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 23, aonde Deus fez a mulher para o homem. Para quê? Para se relacionar, porque os vencedores cuidam dos seus relacionamentos. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Que você tenha um dia lindo, maravilhoso, né? Esse Deus que nos criou e nos formou e que nos capacita a vencer todo tipo de adversidade. Deus abençoe.